Olá, Coluna da Hora aqui no YouTube, nossa casa, nova casa, né? Também estamos no Instagram, né? Terças e quintas às 5 da tarde, ao vivo, e aqui no YouTube todo sábado às 11 da manhã. E agora eu chamo Roberto Maciel. Olá, Roberto. Vamos conversar sobre pauta ambiental. Tem sido cada vez mais difícil convencer os países, investidores, né, a investir, a trazer recursos para o Brasil por conta das políticas ambientais, é isso? Pois é, literalmente é uma pauta que está pegando fogo, né? Sem querer fazer aqui ironia com a situação que é grave, é uma pauta muito aquecida e é o assunto do momento nos parlamentos. E é bem importante destacar, Eveline, que a política, os cenários políticos, os parlamentos não estão parados. Ou seja, se há países que estão cobrando um posicionamento do Brasil, pelo menos a gente está vendo alguma resposta nas casas parlamentares. A gente tem projetos em andamento, é isso? Olha, tem pelo menos 6 projetos que estão preparados, engatilhados para entrar na pauta ambiental da Câmara dos Deputados. São projetos que tratam, por exemplo, do aumento de penas para crimes ambientais, de questões como licenciamento, controle, fiscalização. É uma gama bem ampla de propostas justamente focadas nessa questão ambiental, que é uma questão que precisa muito, exige muito a resposta do poder público, uma resposta efetiva, eficiente, uma resposta que dê segurança, não só a gente que está aqui, claro que a gente precisa muito, mas também para quem está em outros países e consideram isso aí é um problema global. E a gente está vendo aí a pressão dos países, né? 8 países já mandaram, no norte da Europa, principalmente, centro-norte da Europa, mandaram uma carta aqui para o Brasil falando que não estão contentes com a nossa forma de lidar com o meio ambiente, principalmente por conta daquela sigla, né? ESG ou ASG, que é Ambiental, Social e de Governança. E agora a França diz que é contrária a qualquer acordo do Mercosul com a União Europeia. Fica difícil dessa forma, né, Roberto? Pois é, Eveline, é uma articulação internacional, é uma pressão muito forte, é uma pressão intensa que fala com um idioma que é muito conhecido, o idioma dos cifrões, o idioma da economia. Então, essa pressão ela tem uma força muito grande no sentido de que é uma pressão favorável à questão ambiental, ao meio ambiente, mas é também uma pressão que coloca na mesa a pauta econômica, a pressão da França, a retórica da França faz muito foco nessa pressão, nessa questão, na questão da economia. E aí a gente tem também um projeto aqui brasileiro, né, que está tentando, né, de alguma forma, ver a questão do reuso da água. Como é que está o andamento disso aí, para a gente ter pelo menos algum bom exemplo? Pois é, obrigando as cidades, os municípios, a terem estruturas de reuso de água. Pode ser água de chuva, pode ser água dos recursos hídricos, pode ser água das construções, das novas construções habitacionais, água da indústria. Tudo isso aí pode ser reutilizado. Existem técnicas para isso e essa proposta que está tramitando também no Congresso Nacional, já começou a tramitar na Câmara Federal, Câmara dos Deputados, essa proposta trata exatamente disso aí, de reutilizar a água que é tão escassa hoje em dia, que é o grande desafio, é o gerenciamento disso aí, né? E ninguém melhor do que o nosso entrevistado de hoje para falar sobre esse e vários assuntos com relação ao meio ambiente. Pois é, sabe que dá aula sobre isso. Olá, pessoal, a Coluna da Hora está de volta. E hoje nós vamos abordar um assunto super importante, extremamente relevante para a sociedade, que é a questão ambiental. Para isso, nós convidamos um professor, secretário estadual do Meio Ambiente do Ceará, Arthur José Vieira Bruno. Professor Arthur Bruno. Olá, professor. Olá, tudo bem? Bem-vindo à Coluna da Hora. Olá, prazer estar com você, Roberto, Eveline. Bom, eu posso começar aqui perguntando, né, Roberto, sobre a gente está vendo aqui a questão do meio ambiente. Vamos falar num geral aqui. O mundo está de olho no meio ambiente e de olho aqui no Brasil, vendo que a gente não está fazendo meio que o dever de casa. O Ceará está fazendo o dever de casa? Eveline, é muito importante essa sua observação,
porque o mundo inteiro está de olho no Brasil. O Brasil ele tem um histórico de boas políticas ambientais. Basta dizer que nós temos ainda 2/3 de nossas florestas preservadas. Mas isso foi no passado. Isso, efetivamente, não aconteceu agora. É o contrário. Nós estamos vivendo uma situação onde há um desgoverno na área ambiental. Nós temos aí as queimadas, que não é só na Amazônia, é no Pantanal, é no Cerrado, e outros biomas também, na Caatinga, e há um desmantelamento do sistema ambiental brasileiro. O IBAMA, que é que faz a fiscalização ambiental, o ICMBio, que é que faz a gestão das unidades de conservação, essas entidades tão importantes estão desestruturadas, há um desestímulo, há um desincentivo. Hoje, quem está comandando essas instituições não são pessoas de carreira, né? São militares ou são aliados políticos do presidente. Então, há um desgoverno. Até mesmo os empresários estão sendo prejudicados, porque a Europa está questionando se deve continuar importando os produtos agrícolas brasileiros por causa desse desmatamento, por causa dessas queimadas. Então, há um desgoverno total na questão ambiental nacional. No Ceará, felizmente, nós temos um governador que é ambientalista, não sei se vocês sabem, mas o Camilo Santana, ele é agrônomo de formação, tem mestrado em meio ambiente, é um funcionário de carreira do IBAMA, e é um privilégio ser secretário de um governador que é ambientalista. Então, acho que no Ceará nós estamos bem. Claro que temos que melhorar muita coisa ainda, na gestão, na educação ambiental, né, nas políticas ambientais de uma maneira geral, mas o Ceará está, sem dúvida, né, assim, diferente do que acontece em nível nacional, com boas políticas ambientais. E nós estamos aqui no Ceará marcando um momento muito importante, que são os 30 anos da constituição da APA, que é a Área de Preservação Ambiental de Baturité, da região serrana, próxima aqui à Fortaleza. Então, é um momento em que a gente tem dois cenários, um problemático, muito problemático, refere-se ao Pantanal, com queimadas, na cena nacional, com muitas dificuldades, e aqui no Ceará, a APA de Baturité, vamos dizer, fortalecida até porque está completando 30 anos, mas assim mesmo a gente sabe que ainda existem problemas, há problemas relacionados a ocupações, relacionados a desmatamento na APA de Baturité e em outras regiões importantes, fundamentais para o Estado. Queria só que o senhor fizesse um desenho, vamos dizer assim, de como está essa situação hoje em dia, o que é que o Estado tem investido, como é que as populações estão sendo conscientizadas. Muito boa a tua pergunta, viu, Roberto? Porque as unidades de conservação, elas foram criadas para preservar ecossistemas importantes do país, né? Tanto a fauna como a flora. Então, é uma política muito importante, é uma política que já tem algumas décadas no Brasil. Essas áreas, em nível nacional, nos preocupam muito. Todo dia a gente vê diminuindo essas unidades de conservação. Não há uma prioridade em nível nacional para a preservação dessas áreas. Aqui no Ceará, nós temos 91 unidades de conservação. É bom lembrar que, de uma maneira geral, são 12 tipos, mas eu posso dividir em dois grupos. Existem aquelas unidades de conservação de proteção integral, que é o caso dos parques, por exemplo, né? Parque Estadual do Cocó, Parque Botânico aqui em Caucaia, né? E outros parques. E existem aquelas unidades de conservação que são de uso sustentável, que é o caso da APA da Serra de Baturité. Ou seja, são áreas que podem ser utilizadas economicamente, na agropecuária, no comércio, no turismo. No entanto, há restrições, há limites de uso, de acordo com a legislação. Então, a APA de Baturité, o Estado tem 27 unidades de conservação, das 91. O IBAMA e o CNBio, sobretudo, né, faz a gestão de algumas unidades federais e as unidades municipais são muito poucas. Preciso que as prefeituras criem também unidades municipais. E temos as chamadas RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. As pessoas que têm propriedades, elas podem criar unidades de conservação. Inclusive, nós ajudamos aqui a essa criação. Então, a APA da Serra de Baturité é a mais antiga unidade estadual, está completando 30 anos, e é a maior, são 33 mil hectares, né? Todos aqueles municípios ali da Serra de Baturité,
quando você tem acima de 600 metros, né? Tanto em Palmácia, Pacuti, Guaramiranga, Paturité, né? Nós temos ali Mulungu, né? Nós temos ali Aratuba. Então, acima de 600 metros, já começa a APA. É uma APA extremamente importante. Nos últimos anos, nós conseguimos aí algumas conquistas. Uma delas foi ter criado o Refúgio da Vida Silvestre do Periquito da Cara Suja, que era uma ave em extinção. Graças ao trabalho da ONG Aquasis, né, essa ave tem se reproduzido. Então, nós criamos uma área específica de 40 hectares para a reprodução dessa ave. Nós também fizemos lá uma sede da APA, no Sopé, ali do Pico Alto. Nós plantamos 30 mil árvores ali na APA de Baturité e no ano que vem nós vamos fazer o plano de manejo, que faz um diagnóstico da fauna, da flora e que também dá diretrizes para uma boa gestão. Então nós temos lá uma boa equipe, uma boa gestora e é sem dúvida importante comemorar os 30 anos da APA da Serra de Baturité. Agora, muito se fala na questão da fiscalização, né? Como é que a fiscalização nesses locais tem funcionado? Muito se fala na questão de construções irregulares, de avanço, né, de empreendimentos em áreas que deveriam ser de preservação. A fiscalização tem conseguido chegar antes? É sempre um problema, né? Porque por mais que a gente fiscalize, é sempre insuficiente, né? A fiscalização deveria ser maior. Mas é muito boa a sua pergunta, Evelyn. Porque às vezes as pessoas pensam que só quem deve fiscalizar o meio ambiente é o IBAMA, por exemplo, que é o órgão nacional que tem esse objetivo. No Estado, esse órgão é a SEMAS. E aí nós temos que separar. SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, o órgão que eu dirijo, trata de gestão das unidades de conservação, trata de educação ambiental e trata das políticas ambientais de maneira geral. Agora, o órgão fiscalizador é a Superintendência do Meio Ambiente, a SEMAS, que é um órgão vinculado a gente, né? Mas é um órgão que tem autonomia, uma autarquia. Mas todo município pode e deve fiscalizar, né? O órgão ambiental municipal também pode e deve fiscalizar. Lamentavelmente, o que a gente percebe é que os municípios, de uma maneira geral, eles estão muito mal equipados, ou às vezes não tem gente, né? E não tem recursos, não fazem investimentos nessa área de fiscalização. Porque, entenda, são 184 municípios. Né? É muito mais fácil o município que está lá na área, no território, fiscalizar, do que a SEMAS, que tem aqui uma sede em Fortaleza, tem outra em Sobral, tem outra no Crato. É difícil fiscalizar o estado todo. O IBAMA nem se fala, esse está totalmente sendo desestruturado pelo atual governo federal. De qualquer maneira, a Polícia Ambiental faz um trabalho importante. O governador Camilo duplicou o efetivo da Polícia Ambiental, hoje são mais de 300 homens. Inclusive, nós levamos a Polícia Ambiental para a Serra de Baturité. Hoje tem um efetivo pequeno, mas que hoje está fazendo a diferença. Tem evitado muita caça ilegal, né? A caça não pode ser feita de animais silvestres. O desmatamento ilegal, né? Queimadas. Então, claro que todos esses problemas acontecem, mas diminuíram muito nos últimos anos a partir dessas políticas que vêm sendo desenvolvidas pelo governador Camilo Santana. Bruno, uma questão, você colocou agora há pouco, lembrando que a Europa tem evitado, alguns países da Europa têm discutido evitar a importação de produtos brasileiros, produtos agrícolas brasileiros, seria também como uma resposta às condições de fiscalização, gestão ambiental que o governo federal tem colocado para essas zonas que são estratégicas não só para o Brasil, mas são estratégicas para o mundo. E o Ceará, como é que o Ceará está se comportando, vamos dizer assim, nessa resposta, nesse diálogo que exige gestão, fiscalização, capacitação, qualificação, engajamento de corpo técnico? Como é que o Ceará tem se comportado? Qual é o tipo de resposta que o Ceará tem dado? Aliás, eu até perguntaria, o Nordeste tem dado para esses parceiros internacionais que cobram efetivamente uma responsabilidade ambiental mais intensa? Roberto, como eu falei, não é, o governo federal ele está na contramão do mundo. Você lembra que em 2015 aconteceu lá em Paris, não é, o grande encontro
climático, né? Onde os 195 países do mundo estavam lá com seus representantes, alguns com até presidentes da República, primeiros ministros, onde lá se definiu, não é, uma meta para 2100 em termos de aumento da temperatura. Quer dizer, do início da Revolução Industrial até hoje, a temperatura média do mundo aumentou em 1,1 grau. Né? A meta é chegar em 2100 com 1,5, que é o ideal. No máximo 2 graus acima do início da Revolução Industrial. Todas as pesquisas mostram, todas as universidades, os órgãos que pesquisam essa questão, mostram que nós devemos chegar a 3, 4 graus. Isso será uma catástrofe. Não é? É o chamado antropoceno. Né? O homem levará a natureza a uma catástrofe, se não houver uma mudança radical. Também em 2015, lá em Nova York, a ONU definiu os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos os governos se comprometeram com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Fórum Econômico Mundial, que é o encontro dos grandes capitalistas do mundo, banqueiros, né? Lá na Suíça, o Fórum Econômico Mundial fez um encontro sobre sustentabilidade. Hoje as empresas modernas estão trabalhando com o que a gente chama de, a sigla em português, ASG, ambiental, social e governamental. Ou seja, os grandes fundos de investimentos procuram empresas que estão valorizando isso, o ambiental, o social, não é? E a governança, a boa governança. Ora, o que está acontecendo? O governo federal dá um sinal contrário para o mundo. Então, o Brasil, que é o maior exportador, né, o terceiro maior produtor, na verdade, o segundo maior exportador de commodities do mundo, de produtos agrícolas, ele está sofrendo, as empresas estão sofrendo, porque haverá um boicote. Em vez de comprar do Brasil, vai comprar de um outro país que respeita a legislação ambiental. Então, é um péssimo sinal que nós estamos dando para o mundo, e isso vai de encontro aos empresários sérios que querem fazer um belo trabalho, que querem produzir e, ao mesmo tempo, garantir a preservação. Isso é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Crescimento econômico, sim. Geração de emprego e renda, necessário e fundamental. Também com sustentabilidade ambiental. O Ceará, eu acho que está indo noutra onda. Veja que o governador Camilo está incentivando as energias renováveis. O Ceará tem um enorme potencial de energia eólica, de energia solar, de biomassa. Nós estamos tirando gás natural aqui do aterro sanitário de Caucaia, né? O ASMOC, e 15% do gás que a Cegás está trazendo de lá para as empresas, para os condomínios, 15% é gás natural renovável. É o maior índice do Brasil. Então, eu acho que o Ceará e o Nordeste, de uma maneira geral, o consórcio Nordeste, estão indo na direção que o mundo está indo. O governo federal na direção contrária. É lamentável, só tenha prejuízo para a população e também para os empreendedores, para os empresários. Você vê realmente, então, uma possibilidade de dificuldade para o Ceará, para o Nordeste, mesmo a gente fazendo tudo que tem que ser feito, ou boa parte do que tem que ser feito na nossa agenda, porque, por exemplo, 8 países da Europa mandaram uma carta, né, para o Brasil, dizendo que, olha, estamos em alerta por conta dessa sigla aí, ASG, que você falou, e também, agora, né, o presidente da França disse que é contrário à renovação, ou a algum tipo de, na verdade, algum tipo de tratado entre a União Europeia e o Mercosul, por conta muito do que o Brasil vem fazendo. O Ceará deve se prejudicar, então, nessa equação aí? É claro, Eveline, que o país todo se prejudica. Mas tem uma coisa interessante, há algo novo. Quer dizer, alguns países, né, sobretudo europeus, eles estão começando a ter relações com entidades subnacionais, né? Então, com instituições subnacionais. É o caso do consórcio Nordeste. Os governadores, os 9 governadores do Nordeste, percebendo esse desastre que é o governo federal, se incorporaram, se uniram. Hoje há uma equipe de técnicos que também tem participado dessas elaborações. Então, a busca é de ter relações com outros países a partir do consórcio Nordeste, entendendo que em nível federal a gente tem péssimas perspectivas
de que isso seja possível prosperar. Então, eu diria que o país todo está sendo prejudicado, né? Mas os governadores pensam soluções, como é o caso do Consórcio Nordeste. Inclusive, agora na próxima semana teremos um encontro de secretários de meio ambiente, de órgãos ambientais do Nordeste, para a gente já ir caminhando para um projeto, né, executivo dentro dessas relações internacionais. É a maneira que a gente encontrou de fugir, né, desse desastre que é o governo federal na área ambiental. Bruno, eu não vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, longe de mim querer fazer o papel de advogado do diabo, mas parece que existe um conflito entre posições, eu diria até políticas ou técnicas. Há quem julgue que o desenvolvimento ele impõe necessariamente algum dano ambiental, alguma poluição, alguma coisa assim. Na década de 1970, se a memória não me falha, o governo brasileiro chegou até a fazer propaganda no exterior, chamando as grandes empresas para virem poluir o Brasil, para se instalarem no Brasil e poluir o Brasil, como se o Brasil fosse aquele lixão internacional, aquele espaço, aquele grande aterro sanitário do mundo. E eu pergunto, essa visão está voltando a se impor? Eu estou lembrando isso e perguntando isso, porque quando você falou agora também da questão do aquecimento global, das temperaturas em relação à revolução industrial, a gente tem a posição do presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, a gente tem a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é uma posição negacionista. Eles dizem que essa história de aquecimento global é lorota, isso não existe, é coisa de comunista, é coisa de socialista, gente que não quer o tal do desenvolvimento. Eu pergunto, esse conflito não prejudica? É muito interessante essa tua observação, Roberto. Veja, é claro que impacto ambiental, toda atividade econômica traz alguma, né? Por exemplo, você vai fazer um condomínio, você vai fazer uma construção de uma fábrica, né? Às vezes é necessário fazer uma supressão vegetal, né? Que tem que ser feita de acordo com a legislação. Agora, hoje a legislação é muito dura. Quando alguém derruba uma árvore, ela tem que plantar no mínimo 7, às vezes no mínimo 15, depende do empreendimento, né? Então, é verdade, o impacto no ar, né? Você tem automóveis, você tem fábricas, quer dizer, a poluição, ela é uma consequência das atividades econômicas. Só que a legislação brasileira é muito boa. A legislação ambiental, nós temos um Código Ambiental de 1998 que serviu de modelo para o mundo. Nós temos legislação sobre unidades de conservação, sobre todas as áreas ambientais, nós temos uma grande legislação, né? E o Brasil, naturalmente, ele é privilegiado, né, nessas questões ambientais. Veja que a matriz energética brasileira é uma matriz limpa. 70% da eletricidade brasileira vem de hidrelétricas, né? As termoelétricas, elas são necessárias até um determinado momento, porque quando chove pouco, a hidrelétrica é insuficiente, então se ligam as termoelétricas para garantir a eletricidade. Mas o que está acontecendo? Essa é a grande novidade. No Nordeste, principalmente, a gente reclamava muito do calor excessivo do Nordeste, né? Os ventos, muitas vezes, fortes. Vento forte hoje é um potencial enorme de desenvolvimento para várias áreas. O turismo, para os esportes, né? Nós temos aí o kitesurf, por exemplo, e também para a energia eólica. O Ceará tem um dos melhores locais para usinas eólicas do mundo. E o Ceará tem um potencial imenso. A mesma coisa, essa insolação que no Ceará é o ano inteiro, no Nordeste, de uma maneira geral, isso traz um potencial enorme para a energia solar fotovoltaica. Então, nós não podemos ainda deixar de usar os combustíveis fósseis. Mas o Brasil tem um percentual pequeno de uso de combustíveis fósseis em relação à grande maioria dos países do mundo que não tem as nossas condições naturais, né? De usar biomassa, produtos agrícolas para energia e essas condições do sol, do vento, das marés, né? Que também é uma grande possibilidade. Então, se é verdade
que o crescimento econômico gera algum impacto, mas é também verdade que nós podemos buscar várias outras alternativas para que esse impacto seja o menor possível. Eu acho que o Ceará está fazendo isso. O governador Camilo Santana tem essa visão como ambientalista, né? Atraindo negócios sustentáveis. E a boa notícia é essa que eu acabei de dar. Os fundos de investimento internacional não querem mais investir em empresas poluidoras, em empresas que geram a destruição ambiental, né? Porque elas colocam isso no seu marketing, né? Tem a preocupação ambiental e, às vezes, a sinceridade mesmo de muitos empresários que já incutiram essa ideia, né, da sustentabilidade. Então, essa é a boa nova. O Ceará, inclusive, nós aprovamos no ano passado, e já estamos regulamentando agora, até o final do ano vai estar regulamentado, o selo Empresa Sustentável. Todas aquelas empresas que praticarem, né, o desenvolvimento sustentável, que têm essa preocupação ambiental, elas serão reconhecidas pelo governo do Estado. Nós já temos aqui no Ceará o ICMS ecológico. Quando uma empresa trabalha com um produto reciclado, né, ela trabalha com a reciclagem, ela tem praticamente 60% de abatimento no seu ICMS, que é o principal imposto estadual. Então, são legislações como essa que entendem que o crescimento gera algum tipo de impacto, mas isso pode ser recuperado, isso pode ser compensado com várias outras ações. E a gente tem visto, muitos esforços, né, para essa questão do desenvolvimento sustentável, principalmente de áreas muito mais, como no Cocó, por exemplo, né, cuidar da área do Cocó, aqui em Fortaleza, né, um parque importantíssimo. A gente tem visto essa questão aí também do meio ambiente na APA, né, como você falou sobre a questão de fiscalização, da população também estar envolvida. E aí eu quero perguntar agora sobre um inimigo que a gente tem, antigo, que é a desertificação. Como é que a gente está lutando contra isso no Ceará? Lembrou duas coisas muito importantes. Primeiro, me permita aqui falar um pouquinho do Parque Estadual do Cocó, porque eu tenho muito carinho por essa luta. Eu fazia o 3º ano do ensino médio, um jovem aí de 18 anos, quando em 1977 o Banco do Nordeste resolveu criar a sua sede ali onde hoje é o Adair Barreto. Então, naquela época, há mais de 40 anos atrás, intelectuais, professores, artistas, estudantes foram lá fazer um acampamento, participei também um pouco disso, para evitar que o Banco do Nordeste construísse a sede ali. Aí o prefeito da época, Evandro Aires de Moura, resolveu fazer um decreto, né, para que aquela área se tornasse pública. Depois, sobretudo o prefeito Lúcio Alcântara, construiu ali aquele parque Adair Barreto, né? Muito bem. E de lá para cá, no governo Tasso Gereissati, houve um grande movimento para se criar uma área muito mais ampla, porque o Adair Barreto tem 10 hectares, é uma área pequena, mas para preservar essa floresta. Veja, Eveline, Fortaleza tem algo que poucas cidades do mundo têm, uma floresta imensa dentro da cidade, né? E que a gente estava perdendo, porque todas as ações que foram feitas por ex-governadores foram importantes, mas nunca tinha sido legalizado o Parque do Cocó. Todo ano a gente perdia um pedaço. Especulação imobiliária, mesmo moradias populares, avançando, como não era uma área legalizada do Estado. E aí o governador Camilo, né, conseguiu concretizar uma luta de 40 anos. Né? Em 2017, exatamente 40 anos depois, ele regulamenta o Parque Estadual do Cocó, que atravessa Fortaleza, tem 1.580 hectares. Começa lá em Maracanaú, acompanha 20 quilômetros do Rio Cocó, e todas essas matas ciliares, né, até a Foz, ali entre Cacipesca e Sabiaguaba, tudo isso é o Parque Estadual do Cocó, que nós temos 3 grandes objetivos: preservar o rio, inclusive despoluir o rio, esse é o objetivo. Vamos lançar até o final do ano o Pacto pelo Cocó, para envolver a sociedade, para garantir a despoluição, para garantir o reflorestamento de áreas que foram desmatadas, enfim, uma série de ações de proteção da fauna e da flora. E também criar equipamentos, né? Nós vamos inaugurar até o final do ano 4 novas áreas, com areninha, com brinquedopraça, com áreas de trilha, porque é importante que a população crie esse sentimento de pertencimento. Muito bem. E ela lembrou também
para o fato de que a desertificação é um grande inimigo, não só do ambiente, como da sociedade mesmo, e que não alcança só o Ceará ou só o Brasil, ele é presente no mundo todo. O que é que tem sido feito nesse tocante, no especial da desertificação? Muito bem, uma grande questão, é um dos problemas mais sérios ambientais que nós temos no Brasil, porque a desertificação, ela não depende apenas de condições naturais, né? Claro que a falta de chuva, a insolação excessiva, a falta de umidade, né? Tudo isso produz aí também fatores de desertificação. Mas o principal fator na desertificação, que é o quê? É você não conseguir mais plantar, utilizar aquela área, porque as condições naturais dela foram tão prejudicadas que você não consegue mais produzir e não crescer mais nada ali, nenhum tipo de vegetação, né? Não há mais fauna naquela área, e aí esse é o processo de desertificação. 15% do Ceará encontram-se desertificados, principalmente naquela região ali de Irauçuba, nos Inhamuns e no Médio Jaguaribe. Então são áreas onde há uma presença de desertificação muito forte. Mas quase todo o Ceará, né, é propenso à desertificação, se não houver boas políticas, se não houver boas práticas, né, de sustentabilidade por parte da população e dos empreendedores. Então, o uso do fogo, né, na agricultura, que é algo que vem desde os indígenas, e isso é um grande prejuízo, estão aí as queimadas comprovando isso. O fato de nós utilizarmos, né, ainda técnicas muito rudimentares no plantio, né? O fato de não haver uma preocupação com a mata ciliar. Às vezes você vai fazer, inclusive, pelo Código Florestal, e eu tive a oportunidade de participar do debate e votar. Em 2012, eu exerci o mandato de deputado federal quando nós votamos o Código Florestal. O Código Florestal garante que na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pantanal, 20% de toda a área, toda a propriedade tem que ser com vegetação nativa, você não pode desmatar. A Amazônia é 80%. Se você tem uma propriedade na Amazônia, você tem que deixar 80% de floresta e plantar ou criar gado ou ter atividade econômica em apenas 20%. No Cerrado, você tem que deixar 35% da área de mata nativa. Então, quando há esse desmatamento, quando há queimadas, uso indevido de técnicas rudimentares, isso tem gerado a desertificação. Há técnicas para recuperar essas áreas, sim, mas é custoso, é demorado, você tem que fazer uma série de técnicas, né, de recuperar aquele solo, de trazer de novo a água para lá, não é simples. O que é que nós temos feito? Temos procurado estimular o reflorestamento, né? O Estado tem 2 grandes viveiros, um em Pacuti e outro viveiro aqui no Parque Botânico em Caucaia, onde nós distribuímos mudas, nós produzimos a média de 120 mil mudas por ano desses 2 viveiros. E agora vamos inaugurar em março do ano que vem mais 9 viveiros que já tinham existido no passado, tinham sido desestruturados, e nós estamos recuperando agora, com recursos do Estado, 9 viveiros regionais, em parceria com municípios. Então, nós queremos que cada região do Ceará tenha o seu viveiro para que isso facilite o reflorestamento. Há alguns anos atrás, a SEMASSE fez um trabalho de pesquisa onde chegou a concluir que no Ceará nós já perdemos 50%, né, da mata nativa, né? Isso é preocupante. No Brasil, 1/3 da mata nativa já se foi. Mesmo assim, com todos esses problemas que nós temos, o Brasil é um dos países que mais historicamente preservou as suas florestas. Nós temos 2/3 dos nossos biomas preservados, né? É vegetação nativa. Mas se continuar essa política que nós temos aí em nível federal, nós vamos perder isso rapidamente. É essa grande preocupação, o alerta, né, que as entidades ambientais e pessoas preocupadas estão fazendo para o restante do mundo. Você falou agora há pouco exatamente da questão da política. Como é que a política, então, Bruno, está se comportando? A política, quando eu falo da política, eu quero falar especificamente das casas parlamentares. Como é que você já foi parlamentar, já foi vereador, deputado estadual, deputado federal?
Como é que as casas parlamentares estão se comportando diante desses desafios? E lembrando que um desafio extremamente grave, que eu vou até pedir que você fale também um pouco, que é a questão da educação ambiental. Eu acho que no parlamento a sociedade está representada, né? Às vezes as pessoas reclamam, porque a Câmara Municipal, porque a Assembleia, o Congresso, lá estão todos representados. Quem escolhe os representantes é o povo, né? Então, é a representação da sociedade, né? Há bons parlamentares, há pessoas idealistas, há pessoas seríssimas, né? Eu conheci pessoas de muita capacidade, de muita competência, de muito estudo, de muito conhecimento e muito compromisso com as questões sociais e ambientais. Em todos os parlamentos há parlamentares desse tipo. E em todos os partidos, inclusive, né? Independente de ser de esquerda ou de direita, tem gente séria em todos os partidos. Tem picareta, tem oportunista, em todos os partidos também, né? Então, lamentavelmente, isso não é uma questão ideológica. Ética não é uma questão ideológica, é uma questão de convencimento, né, de princípio. Eu diria que há boas iniciativas dos parlamentos, né, como também há agrupamentos dos parlamentos que visam apenas os seus interesses muito específicos, eleitorais, né? No Congresso nós temos a bancada ruralista, que é muito forte, não é? Mas que poucos ali têm essa preocupação ambiental. Há até quem tenha já, né? Até pela questão da produção, né? Estão vendo que ou a preocupação ela passa a ser também com o meio ambiente, ou a própria produção agropecuária vai cair e não vai conseguir exportar para o mundo. Então já tem gente com essa visão, ainda bem, não é? Agora, eu diria que os governos, de uma maneira geral, eles ainda se preocupam muito pouco com o meio ambiente. Eu acho que ainda não é a principal pauta, né? Você vê, vai ver agora nas eleições, né? Como é que vai acontecer? Vai se falar de educação, vai falar de saúde, de segurança pública, no máximo ali vai se falar de moradia. Eu espero que o saneamento básico, que é uma questão ambiental, entre forte nesse debate, né? Saneamento é água, drenagem, resíduo sólido, política de resíduo sólido, né? E esgotamento sanitário. Isso é meio ambiente puro e nunca passa a ser prioridade nos debates. Assim também com a preservação das florestas. Então, isso é fundamental, principalmente para a mudança de cultura, para a mudança de costumes, de comportamento, né? Por isso que a educação ambiental ela é decisiva. Eu sempre tenho dito aqui na Secretaria, a nossa política mais importante é a educação ambiental, é mudar a cultura, é mudar a visão de mundo, é entender que nós, seres humanos, somos apenas um filho da natureza. Nós não domamos a natureza, nós não somos o mais importante na natureza, não. Nós somos um elemento da natureza que tem que conviver bem com ela, né? Preservando a nossa fauna, preservando a nossa flora. Educação ambiental, inclusive, Roberto, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, está na Constituição Federal, no capítulo da educação. É uma matéria transversal, né? Mas ainda ela deveria ser mais priorizada. Nós iniciamos aqui uma série de ações com a Secretaria de Educação do Estado, criamos o Parque Escola, professores vão dar aula nos nossos parques, né, para valorização da natureza. Criamos aqui o selo Escola Sustentável no ano passado, as escolas que têm boas práticas, fazem a coleta seletiva, têm energias renováveis, fazem arborização, têm relações com a comunidade, elas são premiadas, reconhecidas como selo Escola Sustentável. Claro que isso ainda é muito pouco, precisamos investir mais ainda, eu diria que essa é a política mais importante que temos no meio ambiente, que é educação ambiental. E para encerrar, eu queria falar um pouquinho com o professor Arthur Bruno, né? Eu vi que você tem uma série de aulas agora falando sobre a Europa, né? Assim, dos celtas lá na Inglaterra até o Brexit. Em vários países você tem, né, esses módulos, vai até dezembro. E eu achei interessante isso, assim, a cara do professor de novo, né? Dá uma saudade, é isso? Eveline, é muito bom a gente encontrar os ex-alunos como você. E todo canto que eu vou, sempre tem um ex-aluno ou ex-aluna, isso é muito legal. E pessoas que estão dando a sua contribuição para a sociedade, né? A gente deixou lá alguma marquinha lá na vida dessas pessoas. Eu sou professor há 42 anos, né? De história, de geografia, nunca deixei de dar aula.
Eu tive 7 mandatos, né? Tive um mandato de vereador, 2 mandatos de vereador, 4 mandatos de deputado estadual, tive a oportunidade de ser deputado federal, mas eu nunca deixei de dar aula, então é uma condição que eu coloco. Eu sou professor, eu estive parlamentar, eu estou secretário, né? Então essa é a minha profissão. Enquanto eu tiver saúde, eu vou estar dando aula, né? Não sei até quando, mas eu vou. E aí eu gosto muito porque isso me obriga a estudar muito também, né? Eu estou dando esse curso sobre a história da Europa. Nós escolhemos 8 países, né? Aqueles que eu acho que eram talvez os mais interessantes, e falo da história, da geografia, da economia, da política, do meio ambiente, né, desses países. Então, é um prazer, para mim, é prazer puro dar aula, né, e estudar para me preparar, porque hoje com o Google não está fácil ser professor. Você está falando ali, o aluno já está no Google, né, para saber se é aquilo mesmo, né? Então, aí tem que estudar sempre. Isso nos obriga a estar sempre atualizados. Pronto. Então, gente, a gente agradece muito a presença, a participação, a generosidade do Arthur Bruno, abrindo um tempo na agenda dele. A gente sabe que ele tem participado de muitas atividades, inclusive atividades virtuais também. As atividades de gestor estadual são muito puxadas. E a gente agradece muito, claro, a participação do Bruno e, sobretudo, a sua participação também, que tem nos acompanhado aqui na Coluna da Hora. Lembrando, fica sempre ligado, aciona aqui a sinetinha do lado, deixa comentário, deixa like, é muito importante para a gente. Tchau, gente, a gente se encontra mais. Obrigada, professor, obrigada. Valeu. Pois é, e a gente agradece mais uma vez, então, a presença, a participação do secretário estadual do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno, e agradece também, claro, a sua atenção, a sua companhia. E olha, Coluna da Hora também tem um compromisso muito forte, muito intenso com a cultura, com a música que se faz aqui no Ceará. E a gente traz com muito prazer a banda Groove Tal, que tem feito um trabalho somando rock, soul, jazz, funk, música brasileira, samba, enfim, trazendo um caldeirão de gêneros e de ritmos com muita qualidade. Fica aí com a Groove Tal, você vai gostar. Essa é a magia do meu samba, que desce o morro e te encanta pra valer. Não importa se você é o bamba, meu cavaco, meu pandeiro vão te envolver. Essa é a magia do meu samba, que desce o morro e te encanta pra valer. Não importa se você é o bamba, meu cavaco e meu pandeiro vão te envolver. E pra você que ainda não se assume, um bom brazuca com samba no pé. Sei que meu coração é sincopado, no futebol um pouco de Pelé. E pra você que samba no banheiro, bem escondido pra não se entregar, isso aqui é som de brasileiro, swing envolvente, cê vai ter que me aceitar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Porque essa é a magia do meu samba, que desce o morro e te encanta pra valer. Não importa se você é o bamba, meu cavaco e meu pandeiro vão te envolver. Essa é a magia do meu samba, que desce o morro e te encanta pra valer. Não importa se você é o bamba, meu cavaco e meu pandeiro vão te envolver. E pra você que ainda não se assume, um bom brazuca com samba no pé. Sei que meu coração é sincopado, no futebol um pouco de Pelé. E pra você que samba no banheiro, bem escondido pra não se entregar, isso aqui é som de brasileiro, swing envolvente, cê vai ter que me aceitar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Porque essa é a magia do meu samba, que desce o morro e te encanta pra valer. Não importa se você é o bamba, meu cavaco e meu pandeiro vão te envolver. Essa é a magia do meu samba, que desce o morro e te encanta pra valer. Não importa se você é o bamba, meu cavaco e meu pandeiro vão te envolver. Pra você que ainda não se assume, um bom brazuca com samba no pé. Sei que meu coração é sincopado, no futebol um pouco de Pelé. E pra você que samba no banheiro, bem escondido pra não se entregar, isso aqui é som de brasileiro, swing
que envolver, cê vai ter que me aceitar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar. Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar. Até quem se segura começou a se soltar.